Vamos falar agora sobre o desenvolvimento cognitivo das nossas crianças. Mas o que é desenvolvimento cognitivo? É a capacidade que a criança tem, que a gente tem, de aprender, mas de reter essa informação e responder com essa informação aos desafios do dia a dia. O desenvolvimento cognitivo, ele é aperfeiçoado daquelas capacidades cognitivas lá atrás da infância, de uma forma involuntária. A gente aprende sem perceber. E se desenvolve quando? Quando essa criança brinca, quando essa criança observa, quando essa criança estuda, quando essa criança socializa, quando ela abstrai informações de algum acontecido. E até durante a fase adulta, a gente ainda está aprimorando essa habilidade, a gente está aumentando essa nossa capacidade cognitiva. A grande diferença é que existem marcos e fases nessa primeira infância. Temos duas teorias, Jean Piaget e de Lev-Vygotsky. Para Piaget, o aprendizado ele é um processo que acontece de dentro para fora. Quanto para Lev-Vygotsky, é um processo que se dá de fora para dentro. Piaget, ele considerava que o ambiente externo ele era capaz de contribuir ou de prejudicar o desenvolvimento cognitivo de uma criança. Porém, a sua teoria, ela dava um destaque especial para os aspectos biológicos. Já para Vygotsky, ele falava que o aprendizado acontecia de fora para dentro. Ele destacava o papel do ambiente sendo primordial nesse desenvolvimento cognitivo da criança. Nesse caso, ele falava que as influências sociais eram mais importantes do que as características biológicas dessa criança. As duas teorias são muito utilizadas, mas em áreas distintas. Piaget ela é mais utilizada na parte de psicologia infantil daquela primeira infância. Já Vygotsky é mais utilizado pelo pessoal da educação. Vou falar um pouquinho da teoria do desenvolvimento de Piaget, que é o mais próximo aqui do que a gente deseja. Elas são divididas em 4 fases do nascimento até a adolescência. A primeira fase é a sensório-motora, que é de 0 até os 2 anos. Nesse momento, a criança está descobrindo a sua parte corporal, a sua consciência corporal, membros, movimentos, sentidos, e aí ela vai experimentando sabores, cores, palavras, sorrisos, passos, abraços e outras experiências. O segundo período é o período pré-operatório, de 2 a 7 anos. É quando a criança começa a ter mais imaginação, e aí é que surgem as brincadeiras de faz de conta, os infinitos por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. A comunicação dessa criança começa a ficar mais clara, mais objetiva, e elas têm uma tendência a ficar egocêntricas, individualistas. Dá o brinquedo, não divide o brinquedo. Vai lá, pega o brinquedo, bate, tudo é meu, 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 meu. O terceiro período é o operatório concreto. É o de 7 até os 11 anos. Esse senso de individualidade começa a cair e ele começa a ter uma empatia, começa a dividir. Ele começa a ter um entendimento de conceitos morais, do que é certo, do que é errado. Ele começa a aprimorar e desenvolver um raciocínio lógico. Ele começa a melhorar a resolução de problemas e começa a criar soluções. Não necessariamente a solução ideal, mas é uma solução para aquele problema. Muito, muito, muito importante nessa fase que a gente consolide os conceitos de certo e errado. Aqui está diretamente relacionado à formação de caráter dessas crianças. Lembra que mais que falar, o exemplo é muito forte. Eles aprendem imitando
do que eles estão vendo. Essa quarta fase do operatório formal, que é dos 11 anos até a adolescência, até os 21 anos, é quando começa a desaprender dos pais nos quesitos morais, nos quesitos mentais, tendo a sua própria opinião, o seu pensamento. Afinal, essa capacidade cognitiva já está ali mais próxima dos adultos. Quando essa criança cria hipóteses, começa esse pensamento crítico, entender sobre o mundo ao seu redor.